Projeto de Lei Coordinária 1780, autoria do prefeito Luciano Cartacho, altera a Lei Municipal 10.684/05, que regulamenta o RPPS dos servidores ocupantes dos cargos efetivos da administração pública direta e indireta do Poder Executivo e Legislativo de João Pessoa, em conformidade com a Emenda Constitucional 103 de 2019, adota outras providências. Para discutir, senhor presidente. Marcos Henrique. Vereadora Lisa, só referendar que existe uma emenda de nossa autoria anexada ao projeto. Eu vou dar uma olhada aqui, já vou ler as emendas, senhor vereador. Esse projeto precisa passar em outras comissões, na CPP e CFO. Exatamente. Eu queria... Vamos colocar encaminhado para as comissões. Marcos Henrique, antes que você fale, eu vou encaminhar ele para CPP, Marcos Henrique. Certo, então, esse projeto, eu vou ter um tempo para discutir com a comissão. Presidente, esse projeto já está na comissão há mais de 30 dias, já está na casa há mais de 130 e já tem um requerimento de nossa autoria para ser pautado há mais de 30 dias. Vereador Milanês, se encontra na CPP e o vereador Marcos vai se pronunciar, deve ter encaminhado já para uma relatoria e gostaria de ouvir o presidente da CPP. Não, eu fui o relator, eu sou o relator desse projeto, mas se Vossa Excelência, eu ainda não tive esse projeto, apesar de eu ter colocado o meu parecer, ele ainda não foi discutido na Comissão de Políticas Públicas, porque o meu voto, o meu parecer, eu já dei o meu parecer, só que ele não apareceu na pauta na reunião que nós fizemos na última terça-feira. Ele não apareceu na pauta. Mas antes, porém, de discutir esse projeto é um projeto que remonta àquela discussão da alteração na Previdência do município e que a discussão que a gente tinha aqui era que trabalhadores teriam que participar dessa discussão, né? A gente está aguardando que a prefeitura ela com os sindicatos. Tem um microfone aberto aí, gente. A gente está aguardando que a prefeitura ela possa debater com os trabalhadores, assim foi feita a minha solicitação há mais de um mês atrás, ainda com o projeto 59, não com o projeto 60. É bom vocês perceberem que esse projeto mudou, ele foi retirado de pauta, né, e foi apresentado de novo. Então, esse projeto é um projeto que ele precisa ser discutido com os trabalhadores para que a gente possa fazer algum tipo de alteração nele, né, se for o caso. Então, na última reunião da Comissão de Políticas Públicas, apesar o projeto ele não apresentou nenhum tipo não foi pautado, e para a gente discutir esse projeto agora, eu acho extremamente complicado. Eu acho que a gente poderia discutir esse projeto logo em seguida à discussão na Comissão de Políticas Públicas. E eu já me comprometo com Vossa Excelência, devido ao tempo, né, que está na casa, eu me comprometo a discutir esse projeto na próxima reunião da Comissão de Políticas Públicas e na próxima sessão a gente vota esse projeto. Agora, nesse interstício, eu sugiro que a Prefeitura Municipal de João Pessoa e o IPM possam chamar os trabalhadores para realizar uma audiência pública para discutir algo que é tão importante para a vida das pessoas, porque esse debate nós não desistimos e, principalmente, a gente discutir algo tão traumático como foi o Fundurb e como está sendo esse projeto de reforma da Previdência em plena pandemia, eu acho uma temeridade, eu acho um despropósito e eu acho uma falta de respeito para com os trabalhadores e trabalhadoras. Para discutir, senhor presidente. Senhor presidente, pela liderança também para discutir. Esse projeto já foi apresentado, inclusive pelo presidente
dentro do IPM, a vários vereadores da casa. Inclusive ao vereador Dinho. Primeiro ao vereador Dinho. Senhor presidente, primeiro, com todo respeito à fala dos nobres vereadores, inclusive do vereador Marco Henrique, mas não é possível a gente admitir que esse projeto não seja votado no dia de hoje. E aí eu vou dizer uns exemplos que a gente tem. Primeiro, que isso é uma lei federal que vem já de cima para baixo. Primeiro, que a gente não tem mais prazo e já foi discutido, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça e já está há um bom tempo na Comissão de Políticas Públicas. Segundo, não tem condições, numa pandemia dessa, de se discutir com a categoria que o vereador Marco Henrique quer. Ele que teve a oportunidade de discutir com a categoria. Até porque nós temos prazo, senhor presidente. A lei federal, ela diz 180 dias é o prazo para o prefeito não cair em improbidade administrativa. O prefeito Luciano Cartacho precisa votar essa lei e sancionar em caráter de urgência, porque corremos o risco, inclusive, de nossa previdência no município ficar prejudicada. Então, teve esse prazo todo que se passou desde o ano passado, esse projeto para ser votado, e o projeto passou na Comissão de Constituição e Justiça, inclusive o nobre secretário Roberto Wagner se colocou à disposição de debatê-lo. A informação que eu tenho é que já foi discutido até com o próprio Marco Vinícius, com o secretário do IPM, o vereador Léo Bezerra também teve informações sobre o projeto, a vereadora Sandra também já teve informações sobre o projeto e, me desculpe, senhor presidente, mas esse projeto é caráter de urgência para ser votado e eu peço aos pares a responsabilidade de a gente votar esse projeto no dia de hoje sobre a pena da Previdência Municipal do nosso município ficar prejudicada e temos problemas e consequências grandes se esse projeto não for colocado em pauta no dia de hoje. Veja que já temos prazo, já temos tempo e o projeto foi dado como constitucional na Comissão de Constituição e Justiça para que seja apto a ser votado. Em discussão. Vereador Damásio, presidente. Vereador Damásio, para discutir. Então, o vereador... Na verdade, esse projeto está em discussão, não. Não, pela liderança, senhor presidente. Ah, pela liderança. Tudo bem, Damásio. Esqueci que você é meu líder. Então, eu quero me acostar aí às palavras do vereador Dinho, tendo em vista a importância desta matéria. Já faz mais de 30 dias que ela se encontra na CPP. Nós que fazemos parte da CFO também estávamos aguardando e essa matéria não chegou. Como o vereador bem disse, vereador Dinho, pode prejudicar. Então, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência para que coloque em pauta para votação. Pela liderança, presidente. Só para cientificar a Vossa Excelência, esse projeto tem até o dia 31 de julho. Só não bota para a categoria os trabalhadores discutir se não quiser. E é um projeto que retira direitos, não é um projeto que vem de cima para baixo, não. Então, vamos limpar esse meio de campo para neguinho aqui não estar falando que não sabe. Vereador Milanês, pela liderança. Não, presidente. Um minuto. Se vai até o dia 31 de julho, fica a cargo da responsabilidade de quem está afirmando isso. Eu vou ficar com a LRF, eu vou ficar com a Lei de Responsabilidade Fiscal e vou ficar com o prazo regimental, que aí sim é a obrigação do parlamento. O prazo regimental de votar matéria de urgência em 30 dias. Nessa matéria já está na casa há mais de 130. Como bem disse o vereador Damásio, já estava aguardando sair da CPP para a CFO há bastante tempo, não tinha sido votado ainda na CPP. É importante deixar claro, vereador Dinho, agradecendo a ajuda de Vossa Excelência para esclarecer que o secretário Roberto Wagner procurou todos os vereadores da oposição para prestar todos os esclarecimentos necessários e de forma muito clara, com toda a equipe técnica do IPM, prestou, vereador Bosquinho, os devidos esclarecimentos à oposição para que não restasse dúvida. Aprovada a nível federal, obrigação essa que os estados e municípios têm que fazê-lo.
E para a Prefeitura, para a lei, clara, a lei de responsabilidade fiscal, nosso prazo finda até sexta-feira, até o dia de amanhã. Sendo necessário, presidente, a aprovação no dia de hoje, o encaminhamento por parte de Vossa Excelência, de forma imediata, para a sanção do prefeito e a publicação até a meia-noite do dia de amanhã. Então, eu quero aqui reiterar a Vossa Excelência o apelo que a gente vote no dia de hoje, e é importante também esclarecer que essa matéria já foi aprovada por requerimento e votado pela unanimidade da Casa para ser pautada de forma urgente. Vereador Marcos. Senhor presidente. Não, Senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. Não está em discussão, vereador Bruno. Mas como líder, eu vi 2 líderes se manifestando e na condição de líder eu também passo a palavra. Vereador Bruno, pela liderança. Dizer, senhor presidente, que assim como a maioria dos parlamentares, eu também estive no IPM a convite do secretário Roberto Wagner para que pudesse expor todas as nuances desse projeto que adequa a Previdência do município à reforma que foi feita em âmbito nacional. Dizer que meu partido, o Cidadania, aprovou a reforma da Previdência em âmbito federal, que o governador João Azevedo, de meu partido, foi autor da proposta de reforma da Previdência em âmbito estadual e que eu não teria, por uma questão de coerência e por entender que as reformas são necessárias para adequar o país à nova realidade do mundo, que por coerência eu não tenho como ficar contra a aprovação da reforma da Previdência. Inclusive falei isso de viva voz ao prefeito Luciano Cartacho, quando estivemos na sessão inaugural do semestre anterior, juntos, e falava a ele da importância que eu enxergava nessa reforma. Agora, é preciso separar alhos e bugalhos. Nós estamos falando em prazo de lei de responsabilidade fiscal, confundindo com prazo eleitoral, são prazos totalmente distintos. O vereador Marcos Henriques tem razão. O prazo para a votação da reforma da Previdência para estados e municípios vai até o dia 31 de julho. E é um prazo que está estatuído numa portaria que foi editada no Diário Oficial da União, a portaria número 1348, salvo engano. Não é 1348 ou 1438. Enfim, mas é um prazo que está estatuído por uma portaria do governo federal. E, de fato, nós estamos hoje no dia 2 de julho, temos 29 dias. Se o vereador Marcos Henriques, na condição de acha necessário uma audiência pública remota, uma audiência pública virtual, de trabalhadores e servidores da cidade de João Pessoa, que ele tenha, que nós respeitemos esse posicionamento dele, porque ele tem legitimidade política para isso. Então, se o vereador Marcos Henriques, mesmo sabendo que eu voto favorável à reforma, entender que é preciso democratizar mais esse debate, ele pode contar conosco. Vereador Marcos Henriques. Deixa em suas mãos, senhor presidente, porque eu realmente queria muito que a gente democratizasse esse debate. Eu já venho insistindo desde a época que o vereador Bruno também, eu sabia do vereador Bruno, o vereador Bruno está sendo coerente, certo? Sei que a gente vai ter uma votação que não vai ser uma votação apertada. No entanto, eu prezo pela democracia, eu prezo pela liberdade na informação, né? Eu acho que eu fui muito claro quando pedi ao secretário Roberto Wagner para que esse debate ele fosse democratizado com os trabalhadores. Fiquei esperando e até agora não tive retorno. Ainda temos 30 dias para apreciar esse projeto e eu queria muito que esse projeto ele fosse discutido, essa mudança na lei
previdenciária municipal fosse discutida com os trabalhadores, e aí você tem professores, você tem técnicos, você tem enfermeiros, você tem o pessoal da área de saúde. Então, é muita gente que está na expectativa de discutir. Eu discuti com algumas pessoas, no entanto, a legitimidade maior e a responsabilidade maior é o poder público municipal, sob pena de você fazer um atropelamento de uma matéria tão importante para os servidores como essa matéria da Previdência. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que a gente pudesse marcar essa sessão e prorrogar essa votação. Senhor presidente, só para lembrar, o regimento é bem claro, o projeto tem caráter de urgência, o projeto tem que ser votado, os prazos de 15 dias já foi esgotado, podendo ser prorrogado por mais 15, então não tem mais 30 dias para dar prazo nesse projeto, senhor presidente. Só senhor relembrando presidente, aos colegas. Presidente, eu acho que a gente tem que fazer a discussão aqui, a nível da própria CPP. Nós tivemos reunião terça-feira e poderia ter sido colocado em pauta que não foi colocado. Então não justifica pedir mais tempo, não. Vereador Humberto, se encontra com o vereador. Eu gostaria de saber da relatoria do vereador Marcos Henrique e que houvesse a votação dos membros da comissão. Isso, eu estou falando com o membro da comissão. Está em pauta, foi pautado, a medida. Tá bom. Mas não foi. Mesmo sendo contrário, mesmo sendo contrário a essa votação dessa forma, como você está solicitando o meu parecer, eu darei. Agora, sob protestos da forma atabalhoada como está se dando alguns projetos. Algumas semanas atrás a gente viu o projeto do Fundurb, como foi votado, e agora estamos atropelando mais uma vez um projeto da Previdência. Mas eu vou emitir o meu parecer. O projeto de lei em tela propõe reformar lei que dispõe sobre o regime próprio de previdência social de servidores públicos municipais, reestrutura as funções do Instituto de Previdência do município de João Pessoa. Sendo assim, justifica-se na emenda constitucional número 103 de 2019, que modificou os regimes de previdência público e privado, medida esta considerada de ajuste fiscal, cuja premissa retirou direitos da classe trabalhadora, com a finalidade de garantir equilíbrio nas contas públicas e, portanto, favorecendo as condições efetivas de reprodução e de acumulação de capital em detrimento da exploração ao trabalho. Esse foi o governo Bolsonaro, que fez a pior derrota que um trabalhador pode sofrer, que é o direito à aposentadoria. Algo que foi um tiro no trabalhador, um tiro não pelas costas, né? Porque ele já disse que o trabalhador ele tem que escolher entre direito entre trabalho ou direito. Mas ele foi a fundo na questão da Previdência. De volta ao tema da legislação local, observa-se que o projeto de lei que ora analisamos nada mais é do que a reprodução dessa mesma política que busca sacrificar, em nome do ajuste macroeconômico, a renda, os direitos à aposentadoria dos servidores públicos de nossa cidade. Haja vista que, se fizermos um breve julgamento dos dispositivos a serem reformados, chegaremos à indubitável conclusão de que não há, na citada proposta, um só ganho para os servidores do município de João Pessoa. Muito pelo contrário. Falamos de servidores que, ao longo dos últimos anos, não obtiveram ganhos reais de renda, os quais convivem com o constante descumprimento dos seus planos de cargos, remuneração e carreiras, cujos direitos de acesso à formação continuada e de obtenção do apoio laboral por parte de outros servidores devidamente concursados estão sendo violados. Agora, ao Poder Executivo, acena com uma proposta de reforma previdenciária que é nada mais do que um atestado de desvalorização e de desrespeito ao servidor público, haja vista que esta proposta consegue ser pior
do que a que exige a emenda constitucional que determina a portaria 1348, de 3 de dezembro de 2019. Essa consegue ser pior do que a de Bolsonaro. Pois bem, retiram-se direitos quando retiram-se benefícios, tais como auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão. Não, mas vai para o estatuto. Isso não se sustenta juridicamente. Fragilidade jurídica, certo? Detectado. Qualquer advogado sabe disso, que existe uma fragilidade jurídica muito clara, muito evidente, que isso é o ponto de partida para um acirramento. Não, mas o prefeito Luciano Cartacho não vai fazer isso. Mas quem sabe? Quem é que vai ser? Quem sabe quem é que vai ser o próximo prefeito de João Pessoa? Você está fragilizando uma ordem jurídica que, na nossa opinião, e dos advogados que nos assessoram, é claro. A proposta encaminhada pelo Poder Executivo vai além quando atinge o parágrafo 2º do artigo 37 da Lei 10.684, o qual versa sobre direito até então concedido aos servidores aposentados por invalidez. Vejam que crueldade, o qual lhes assegurava um acréscimo de 25% sobre o benefício se vierem a ter necessidades de cuidados permanentes. E isso é uma perda de direitos. Vejam bem, vereadores, vocês estão votando um projeto pior do que o de Bolsonaro, que tira direito dos servidores municipais. Vejam o que vocês estão votando. Artigo 37, inciso 2º. O valor das aposentadorias por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. Isso vai sair, certo? Vai sair, certo? Desculpa, deu uma falha aqui que eu me emocionei. A revogação dos artigos 47, 48 e 49, por sua vez, sacramentam o fim do citado auxílio-doença. Leiam, acredito que todo mundo deve ter lido o projeto. Sendo que a revogação dos artigos 56, 57 e 58 ratificam o fim do salário e maternidade. E, seguindo a mesma lógica, a extinção proposta para os artigos 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75. Tem como finalidade decretar o fim do auxílio-reclusão, sendo que, por conta da revogação desses últimos, também se dá a revogação do parágrafo único do artigo 87. Mas tem mais. Sob o prisma das maldades impostas no contexto da presente reforma municipal, chama-se atenção especialmente, sim, só uma coisa que eu esqueci, aquele auxílio-reclusão, ele não está no Estatuto do Servidor, como muita gente vê que existe uma fragilidade... Eu tenho 2 horas. Que existe uma fragilidade jurídica em você atribuir ao Estatuto do Servidor. No entanto, os 25%, ele está fora, ele não consta no Estatuto do Servidor e é uma perda de direitos da classe trabalhadora, dos servidores municipais, que está para ser votado aqui hoje. Vamos lá. Sob o prisma das maldades impostas no contexto da presente reforma municipal, chama a atenção especialmente a mudança da alíquota contributiva proposta, que elevar-se-á dos 11 atuais para a alíquota de 14%. Neste ponto, se justifica ainda mais o argumento de que a reforma aqui pretendida é prejudicial aos servidores, pois, ao majorar a contribuição, o Poder Executivo retira ainda mais renda dos servidores que, ao longo dos últimos 7 anos e meio do presente governo, sofreram com perdas de sua renda real. Outro aspecto que denuncia maldade é o que o governo poderia propor a progressividade das contribuições,
partindo de 7,5%, né, para quem ganha menos, até 22% para quem ganha mais. Vejam bem que isso é um debate de mérito que poderia muito bem ser pactuado com os trabalhadores e trabalhadoras, mas não. Se impôs um modelo linear sem ter o menor debate com a base, sem querer discutir o mérito da questão, mas isso é um debate extremamente importante. Destaca-se o fato de tal emenda da reforma da Previdência tramitar em período extremamente inoportuno, haja vista que estamos sob orientação do isolamento em virtude dos problemas causados pela atual crise sanitária, quando as sessões do Poder Legislativo passam a ser realizadas em regime remoto, impossibilitando a realização de consultas à população, elemento fundamental para a adoção de medidas fulcradas no princípio da participação com o devido exercício da democracia direta. Com o apontamento dos aspectos aqui descritos, concluo afirmando que a presente proposta faz mal aos servidores, porque retira deles direitos previdenciários, pois afeta negativamente suas rendas e aumenta a alíquota de contribuição. E, por fim, tramita durante as medidas da proteção do Covid-19. Então, eu queria, nesse momento, expressar meu voto em que, com base na análise feita anteriormente e por considerar que o referido projeto prejudica os servidores do município de João Pessoa, quero apresentar à Comissão de Políticas Públicas o meu parecer contrário a essa medida, e eu queria também propor e queria também recomendar a esse plenário que não vote contra o servidor municipal, que possamos debater isso com os servidores. Logicamente que a gente sabe da responsabilidade que o município tem de colocar a votar, mas você colocar para votar sem discutir com a população, redunda nisso. Um monstrengo em que o trabalhador, ao invés de seguir uma lei que prejudica nacionalmente, mas tem que ser votado, você aprofunda você aprofunda as mazelas e prejudica a qualidade de vida dos servidores municipais. Era isso que tinha a dizer a Comissão de Políticas Públicas e imediatamente vamos começar a votação. Como vota... Posso encaminhar, senhor presidente? Posso encaminhar, senhor presidente? Você está na comissão, doutor Marcos. Você é o presidente da comissão. Pode encaminhar. Então, vamos encaminhar a votação em nível de políticas públicas. Como vota o vereador João dos Santos. Como vota o vereador João dos Santos. Como vota o vereador Zezinho do Botafogo. Senhor presidente, o seu parecer é contrário, não é isso? Isso. Olha, eu quero lhe parabenizar, vereador Marcos Henrique, por a preocupação que Vossa Excelência tem. Eu fico aqui, cheguei agora na Câmara há pouco tempo, e eu agora realmente tomei conhecimento, a Vossa Excelência desmiuçou para todos nós aqui, lendo e pontuando. Eu queria dizer a Vossa Excelência o seguinte: o momento não se pode fazer reunião, porque não pode se ter aglomeração de pessoas. Cada servidor cada categoria de servidor da cidade de João Pessoa, eles têm seu representante. Nós teríamos aí que eu vim em torno de 16 a 20 pessoas. Eu, sinceramente, eu fico aqui, mas tem que votar, tem que ser nas pressas. E nós estamos decidindo, nós estamos entrando na vida de pessoas que do início até o último dia de vida aqui no mundo, essas pessoas vão ficar penalizadas por a prefeitura trazer o projeto para casa, discutir com alguns vereadores. Eu repito, eu cheguei agora na casa há pouco tempo,
eu não tinha conhecimento, que essa matéria estava na casa, mas eu não me sinto confortável para votar por conta disso, porque a Câmara sempre foi de plástico, a Câmara chamar os representantes e a Prefeitura e dialogar e conversar. E pelo que eu vi aqui hoje, não foi feito desta forma. Chamaram o secretário, conversaram e querem que aprove de todo jeito. Eu voto contrário. 2 votos contrários. Voto parecer de voto o vereador João dos acompanha. Santos se encontra. O vereador João dos Santos não se encontra. Então, o vereador João dos Santos se encontra. Ele se encontra. Vota o vereador Mangueira. O vereador João Mangueira dos Santos entrou. Vereador João dos Santos está em plenário. Tem que liberar o som para poder votar. Vereador Mangueira, como é que vota o vereador Mangueira? Para a gente adiantar aí a comissão, a votação da comissão. Vota a favor. A favor. A favor. A favor. A favor do meu parecer? Não, sou contrário ao parecer do presidente. Certo. Como vota o vereador Lucas de Brito? Vereador Lucas. Presidente Martins, presidente da comissão. Pois não, presidente. Vou votar agora. Essa questão da reforma... Tá bom. Vocês estão ouvindo? Alô? Seu som tá ruim, Lucas. Dá um jeito aí. Sim, estamos Vereador ouvindo. Marcos Henrique. Vereador João dos Santos. Opa, Marcos, eu estou aqui da Comissão de Políticas Públicas, viu, Raíssa? Vereador João. Peraí, gente. Deixa eu conduzir aqui, por favor. Vereador João dos Santos, como vota? Eu voto contrário ao parecer. Certo. Vereador Mangueira. Voto contrário ao parecer também. Pronto. Então, pronto. Vereador Lucas de Brito. Vereador Lucas de Brito. Presidente Marcos Henrique, aqui um voto... Quero fazer aqui um voto com fundamentação. Essa questão da reforma da Previdência, ela não deve ser politizada. A gente, no ano passado, viu o Congresso Nacional aprovar a reforma da Previdência com um voto praticamente de todos os partidos com representação no Congresso Nacional. E o reflexo pós a aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso Nacional foi que governos das mais diferentes orientações políticas e ideológicas também aprovaram em suas respectivas esferas a necessária reforma da Previdência para que o direito à aposentadoria das pessoas seja respeitado, seja cumprido por orçamentos cada vez mais comprometidos de estados e municípios. E aqui mesmo na Paraíba, o governo hoje do Cidadania, mais egresso do socialismo de João Azevedo, conseguiu também na Assembleia Legislativa, no dia 17 de março deste ano, pouco antes do recesso parlamentar em razão da pandemia, né, da migração para os trabalhos virtuais, também aprovou a reforma da Previdência no Estado. O prazo para a Prefeitura Municipal de João Pessoa aprovar sua reforma da Previdência está se expirando. A Câmara Municipal não pode alegar que não teve tempo nem prazo de realizar audiências públicas, porque, na verdade, o tempo foi esgotado, todo o tempo de uma tramitação de um projeto dentro desta casa foi esgotado. E nós não vimos a proatividade, a iniciativa de se fazer o que hoje se coloca de uma audiência pública para fazer esse debate. O secretário, o superintendente do IPM, do Instituto de Previdência, Roberto Wagner, teve a oportunidade de sentar com vários colegas parlamentares para demonstrar a necessidade de aprovação dessa matéria e o porquê
de cada um dos artigos desse projeto, de forma que, discordando respeitosamente do parecer de Vossa Excelência, enxergando que é preciso assegurar o direito à aposentadoria dos servidores públicos municipais, nós não queremos que João Pessoa se transforme num Rio de Janeiro que não consegue pagar o seu funcionalismo, que hoje já tem uma capacidade de endividamento completamente comprometida, que não vai conseguir pagar a aposentadoria nem as pensões dos aposentados e familiares. Então, é preciso muita responsabilidade e, independentemente, repito, de preferências ideológicas, o que nós temos visto no país inteiro é que governos da esquerda e da direita e governos de centro, todos eles estão aprovando as suas respectivas reformas da Previdência. Não seria diferente na cidade de João Pessoa, respeitosamente discordando de Vossa Excelência, o meu voto é contrário ao seu parecer e a favor da matéria legislativa. Presidente. Como vota a vereadora Raíssa Lacerda? Presidente. Pode falar, Mangueira. Eu gostaria de... O vereador Mangueira vai votar logo? O vereador Mangueira? Eu já votou, Raíssa. Já votei contra. Eu só queria justificar meu voto. Porque a gente tem que separar a política partidária da política financeira. A gente tem que prestar atenção que a economia não é política partidária. A economia é mais complexa. São poucas as pessoas, ou do governo ou fora do governo, que sabem o que é uma política financeira. Política financeira é para economista. Cadê? As pessoas que realmente entendem como é que funciona a máquina financeira de um país, de uma instituição, de uma empresa. E a gente está misturando a política partidária com a política financeira. E a política financeira é muito complexa. Se a gente não tiver responsabilidade, colaborando aí com o meu colega Lucas de Brito, sobre a política financeira, a gente não vai conseguir pagar nada, vai atrasar a folha de pagamento. Vamos até, os governantes vão até conseguir ludibriar os funcionários públicos. Então tem que a gente trabalhar com a honestidade, com uma fala coercitiva e coerente no que se diz a política financeira. Política financeira não é brincadeira, não é política partidária, não. Que a gente procura só somar o mais que interessa a cada um. Eu votei porque realmente eu venho acompanhando, tanto no Congresso Nacional como na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, e no nosso poder, que é o menor poder, o menor assim dos outros, né? Não é em qualidade, é em tamanho, que a gente sabe que a política financeira é muito complexa. Por isso que eu votei contra o parecer do presidente. Espero que ele também reveja o conceito que ele está... Porque ele está se preocupando realmente... A preocupação dele é boa, é com o povo, certo? Agora tem que ter responsabilidade, tem que saber como é que vai pagar o resultado daqui a um dia, como é que a gente vai pagar as folhas de pagamento, tá entendendo? Tem que ter responsabilidade financeira. E eu acho que quem entende bem disso são os economistas. Muito obrigado. Muito obrigado, Mangueira. Eu acho que, no momento oportuno, eu vou comentar. Agora, quem viu a fundamentação do meu voto e não foi almoçar, vai ver que não é a questão partidária. Mas, no momento oportuno, eu vou falar sobre isso. Como vota o vereador Humberto Pontes? A vereadora Raíssa, sou eu primeiro, Marcos. Vereadora Raíssa. Eu voto contrário ao parecer do vereador Marcos Henrique. Eu sou a favor da correção da alíquota da Previdência, por ser uma medida de extrema necessidade de acordo com a lei federal, senão isso prejudica os servidores do município. Eu gostaria aqui de agradecer os esclarecimentos feitos pelo competente secretário, que em poucos minutos, Roberto Wagner, me fez esclarecimentos, eu cheio de dúvida, a vereadora Elisa Virgínia também cheia de dúvidas. Eu acho que o vereador Milanês não teve tempo de passar para a gente o teor, apesar de estar na casa, mas tem dúvidas. E aí o secretário Roberto Wagner foi de uma presteza, de uma gentileza, de uma nobreza e de uma inteligência fora do comum. Está de acordo com a lei federal.
senão o prefeito, a partir do momento, não cumpre isso, como outros municípios, vão prejudicar os nossos servidores, sim. O prefeito da capital, que vem trabalhando com muita responsabilidade, o prefeito Luciano Cartaz, pode pagar por improbidade fiscal. Isso nós não queremos. O prefeito tem feito um mandato muito consciente, muito responsável, independente de política da direita, da esquerda ou centro. Se faz totalmente necessária essa correção da alíquota que está embasada na lei federal. Então, com todo respeito que tem o presidente da Comissão de Políticas Públicas, mas eu tenho o maior respeito aos servidores da capital e não quero comprometer o prefeito da capital por improbidade fiscal, tendo em vista que ele está embasado nessa correção, nessa reforma da Previdência na lei federal. Muito obrigado, Roberto Wagner, pelos esclarecimentos. Como voto, o vereador... Vereador Henrique, para concluir. Não, como voto, o vereador Humberto Pontes ainda. Ainda falta Humberto? Falta Humberto. Humberto não se encontra. Humberto não se encontra. Então, conclua, vereador. Temos quórum suficiente por 4-2. O parecer foi derrubado. Né, tem que, antes de fazer o debate, tem que seguir para a comissão de orçamento. No entanto, eu acho que, respeitando a posição de todos vocês, eu tentei fazer um parecer bastante didático, dizendo que os trabalhadores irão perder. Os trabalhadores do município irão perder direitos. Perder. Então, o que a gente está votando aqui é perda de direito para a classe trabalhadora. Para que fique bem claro. E aí, o que a gente não pode também é desqualificar um estudo feito e dizer que está se politizando. Não se trata de política partidária aqui. Eu não estou aqui discutindo. Eu fui contra a reforma da Previdência e aqui também estou sendo contra. Mas no momento que eu vou discutir isso bem. A gente vai poder esmiuçar todo esse processo. É isso, senhor presidente. A Comissão de Políticas Públicas derruba o parecer. Entendo. Senhor presidente, já passou. Vamos encaminhar agora para o presidente da Comissão de Finanças, Damásio Franca. Obrigado, senhor presidente. Vamos encaminhar para a relatoria desse projeto o vereador Humberto Pontes. E só corrigindo, isso não é uma reforma da Previdência, e sim é uma adequação à emenda constitucional de número 103. Então, o vereador Humberto Pontes, ele se encontra. Vereador Duval Ferreira, vereador Zezinho do Botafogo. Hoje são esses 4 membros. Qual vereador que Vossa Excelência está chamando o Humberto? Eu estou presente, presidente. Deixa que eu falo aqui. Pronto, não estava escutando, não. Acho que o microfone estava desligado. Então, para a relatoria do projeto, Vossa Excelência, vereador Humberto Pontes, na CFO. Ok, presidente. Obrigado pela indicação. Eu vi atentamente as explicações do vereador Lucas de Brito, que se desfaz desnecessário, inclusive, qualquer outro acréscimo do que foi dito pelo vereador Lucas de Brito. E também dizer, senhor presidente, que não se pode acusar o governo de manobra que está aí na casa há mais de 150 dias. Então, se teve a oportunidade de todos e todas os vereadores ter conhecimento, nós analisamos o projeto. O vereador Lucas de Brito foi muito feliz na CPP, infelizmente não tive a condição de votar lá, eu estava aqui, mas ninguém me ouviu, então eu emito o parecer favorável ao projeto. Pronto, então, com o relator, já com seu voto, vamos colocar em votação. Voto aprovado já do vereador Humberto, como voto do vereador Zezinho do Botafogo. Senhor presidente, eu continuo dizendo que a matéria é importante, tem que ser votada. Nós temos prazo, como já foi dito, até o dia 31 de julho. Eu não vou votar favorável por entender que o básico de tudo isso era, no mínimo, sentar com o Roberto, com toda a boniteza, com todos os esclarecimentos, mas discutir com os servidores da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Por esse motivo, por eu ter chegado na Câmara e não ter conhecimento dessa discussão, como sempre aconteceu na casa, eu não vou votar favorável em nenhuma comissão. Eu sou contrário.
Tranquilo, vereador Zezinho. Só para esclarecer Vossa Excelência, há meses nós tivemos uma reunião na Prefeitura com o secretário Roberto Wagner, com toda a sua equipe, onde ele nos passou todas essas informações e a legalidade desse projeto. É por isso que nós solicitamos ao presidente para que fosse votado hoje na CPP e viesse para a CFO. Só uma pergunta, presidente. Tinha algum servidor sentado na mesa discutindo? Aí tem conhecimento disso? Pronto, aí está o X da questão, porque amanhã nós vamos ser cobrados. E eu tenho que explicar. E eu não tenho essa explicação. Mas, senhor vereador, a legitimidade de representação do povo somos nós, os vereadores. Então, se tinha eu e outros vereadores, é como se eles tivessem essa representatividade. E a prefeitura conversou com seus funcionários, com suas pessoas, e, como está dizendo, é uma adequação. Mas, assim, acato o voto de Vossa Excelência, desfavorável. O vereador Duval Ferreira, ele se encontra? Eu acredito que não, então o nosso voto é favorável, então 2 votos a 1 aprovado na CFO. Senhor presidente, tem que ter 3 votos na CFO. Meu computador está com defeito. O vereador Duval está presente. Vereador Marcos, vereador Damásio, vereador Zezinho, vereador Humberto, são 3 votos. Vereador Duval. Mas o vereador Duval chegou também. Agora vamos participar da sessão, né, pessoal? O Humberto não aparece. Está saindo, está entrando, Humberto, mas... Eu estou presente, presidente, aqui. Humberto pode já votar. Eu não lhe vejo aqui na tela, por isso que eu estava aí na hora de votar. Estou presente aqui também, viu, presidente? O voto de Vossa Excelência, vereador Duval. Humberto Pontes já votou já? Ele foi o relator e o parecer dele foi favorável. Eu acompanhei o relator e o vereador Zezinho votou contra. Eu acompanho o relator, o nosso querido vereador Humberto Pontes. Pronto, então projeto aprovado, 3-1. Presidente Coruja. Aprovado pelas comissões, vamos colocar em discussão. Em discussão... Para discutir, senhor presidente. Escreva. Para discutir, presidente. Para discutir. Vereador Dinho, 1 minuto para discutir, cada um, viu? Vai querendo discutir aqui, a sessão já está ultrapassando o tempo. Senhor presidente, eu sou breve, vou ser breve. Vou ser breve. Acho que não dará nem 1 minuto. Mas só para deixar claro que a gente está votando, e o vereador Damásio foi bem claro aí, uma adequação à emenda 103 que o Congresso Nacional votou. Então não adianta a gente estar dizendo aqui que a gente está retirando nada de servidores, não. Isso já vem do Congresso Nacional para os estados e municípios. Então, só para deixar bem claro que a gente não está fazendo nenhuma reforma aos direitos dos funcionários públicos do município. Vamos agir com coerência. Não vamos jogar de outra forma, não, porque todo mundo sabe que a Câmara Municipal de Campina Grande votou esse projeto, a Assembleia Legislativa aprovou esse projeto e houve, sim, discussão. Agora, se não houve tempo de fazer essa discussão com as pessoas que acham que não deveria, não é culpa do governo. O que a gente está votando apenas é uma adequação a uma emenda votada pelo Congresso Nacional, que já foi aprovado pelos senadores e os deputados federais, que foi discutido, sim, com todos os servidores do Brasil todo. Então, não vamos inventar a roda aqui. A gente está apenas votando a adequação a uma emenda 103 encaminhada, porque a gente não vai prejudicar os servidores do município. Pelo contrário, nós vamos dar estabilidade de acordo com o Congresso Nacional que mandou para a gente, aos nossos funcionários. Exatamente, vereador Dinho. Em discussão, vereador Marcos Henrique. Senhor presidente, para discutir, senhor presidente, é importante que, primeiro, eu não estou aqui para brigar com ninguém, porque eu acho que tudo que eu debato é no campo da política. Certo? E da mesma forma que eu tive interesse em estudar
a proposta que estava sendo feita, eu acho que Vossas Excelências também estudaram. Mas me permitam discordar de muitos pontos que foram ditos aqui. Não vou aqui falar do que foi aprovado nacionalmente, porque nacionalmente houve toda aquela briga, tal, acabou sendo aprovado e vai para os estados e municípios como uma imposição. Agora, essa, como muitos dizem, adequação, ela pode ser uma adequação e pode ser uma adequação. Quer dizer, você pode, inclusive, retirar direitos que não sejam necessários retirar. Determinadas prefeituras estão usando isso para retirar direitos da classe trabalhadora. E eu, consultando alguns advogados, a gente viu a inconsistência jurídica que vai se jogar algumas questões e um ponto que eu quero que alguém se inscreva nesse momento e diga assim, não se vai perder 25% dos... Cadê? Que eu li ainda agorinha. 25% das pessoas que precisam de acompanhamento. Então, alguém, por favor, me diga que não se vai perder isso. Porque aí eu mudo meu voto. Eu mudo meu voto. Gente, os trabalhadores estão perdendo direitos. Os trabalhadores estão podendo pegar um projeto como esse e jogar na insegurança jurídica de alguns projetos importantes, como a questão do auxílio-doença, questão do salário de maternidade. São questões que não existe essa obrigatoriedade, vereadores, de você colocar... Se a prefeitura chegasse e dissesse assim, olha, vamos adequar o percentual, vai subir de 11 para 14. Se ele apenas fizesse isso, morria o negócio, não precisava mais de nada. Agora, você avançar disso aí para prejudicar a classe trabalhadora e querer que eu fique calado quanto a isso, não ficarei calado. Sinto muito, que eu queria muito que a vereadora Sandra Marrocos estivesse aqui também, porque nós estudamos juntos isso. E esse sistema, ele está causando isso. Sinto muito. Eu até fiquei indignado, não iria nem participar, mas eu não poderia deixar, eu como sou relator desse projeto, não poderia deixar de vir aqui. E o que me parece é que muita gente leva, não vamos partidarizar, não vamos, porque política partidária é uma coisa, política financeira é outra. Gente, isso me parece mais de quem não tem argumento. Se não tem argumento, vai dizer, não, é porque Marco é do PT, é porque Marco porque é oposição, ou senão não é porque ele é Bolsonaro. Gente, não tem nada a ver isso. O que eu estou discutindo, tem um parecer técnico aqui, que eu estou dizendo que trabalhadores vão perder direitos, e vocês estão abonando isso. A perda de direito da classe trabalhadora. Não é porque é política, não. Não é porque eu sou contra Bolsonaro, não é porque essa reforma, ela aprofunda as perdas para a classe trabalhadora e os trabalhadores vão perder. É o tempo. É o tempo mesmo, pode ver o tempo. É muito porque tempo. Isso aqui, eu vou dizer os 4 cantos, que não pode acontecer isso. Então, essa minha fundamentação, peço até desculpas a vocês pelo tempo, é uma questão de coerência política com que eu defendo. E não quero aqui dizer, nem acusar ninguém de nada. Apenas eu estou expondo e estou pedindo aos meus companheiros e companheiras que votem contra isso. Porque isso, vocês vão ver que vai ter um reflexo negativo aos servidores. E eu não quero terminar esse mandato carregando isso nas minhas costas, não. Então, respeito todos vocês. Não quero aqui faltar com respeito com ninguém. Agora, por favor, também não falta respeito comigo, não. De dizer que está sendo partidarizado, não. Porque você desprezar todo um parecer que foi feito e jogando a simples forma de... Vossa Excelência me deu só 1 minuto, eu vou pedir mais tempo. Então você pode falar o tempo que você quiser, Dinho. Por mim, eu passo o dia todo ouvindo você, certo? Então, eu quero só finalizar dizendo a todos vocês que esse projeto é um projeto que retira direito da classe trabalhadora e eu queria contar com os companheiros e companheiras para votar contra esse projeto.
5 minutos e meio do vereador Marco Henrique. Eu só tive direito a 1 minuto. Em discussão. 10 minutadinhos aí. Em discussão. Presidente, apenas fazer alguns esclarecimentos que eu acho e julgo importante. Primeiro, vou pedir para a equipe técnica controlar o tempo. Presidente São Corujinha, vamos marcar um tempo certo, 1 minuto. Não, eu estou pedindo, Mangueira, para a equipe técnica controlar e cortar o microfone. Vereador Milanês, 1 minuto. Primeiro, vereador, presidente, eu queria aqui fazer esclarecimento. Posso falar, presidente? Pode falar, vereador, está no seu tempo. Primeiro, esclarecer aos colegas vereadores, tem uma mania nas votações de governo de dizer que está se atropelando, que está se fazendo, que está se acontecendo. Essa matéria tem 140 dias na casa. 140 dias na casa. Todas as discussões que hoje se avoram de fazer, teve 140 dias para ser feita, vereador Dinho. É isso que mais impressiona. E sempre aquela discussão direita e esquerda. A discussão que eu preciso fazer e que a cidade espera que a gente faça é a discussão da cidade de João Pessoa. E é essa discussão, vereador Bosquinho, que a gente tem que fazer e eu faço de cabeça em pé, sem ter medo algum. O vereador Marcos sabe mais do que ninguém que o secretário Roberto Wagner deixou bastante claro que pela nova lei, pela RTPS, só pode ser pago aposentadoria e pensão. Nenhum outro benefício pode ser pago pela nova Previdência. Isso está bastante esclarecido e foi esclarecido ao vereador Marcos de forma exaustiva. A gente conversou, tratou do assunto, esclareceu ao vereador Marcos, ao jurídico do vereador Marcos, à vereadora Sandra, que também se fez presente. Se não convencemos, é uma outra discussão. Mas a gente não vai poder prejudicar a cidade de João Pessoa, prejudicar o sistema previdenciário de nossa cidade, e é por essas razões que a gente não está fazendo reforma, mas sim uma adequação ao que foi realizado. Então eu faço essa discussão em qualquer local que o vereador Marcos queira fazer, porque tanto quanto ele, eu também estou com minha consciência mais do que tranquila. Para discutir, senhor presidente. Em discussão. Para discutir. Senhor presidente. Vereador Zezinho. Bem, para senhor presidente, eu continuo afirmando, nós sabemos o quanto as casas legislativas elas têm sido sacrificadas com votações antipopulares. Eu acredito eu acho, a Assembleia Legislativa aprovou, mas discutiu, teve uma movimentação forte na Assembleia Legislativa. A gente tem que discutir, senhor presidente. Eu não me sinto confortável para votar, porque o único problema que eu tenho é de não entender o porquê que essa discussão com 140 dias, como me disse o vereador líder Fernando Milanês, a Câmara não chamou os servidores para dialogar, para conversar. Tem que ser votado? Tem. Tem algo que pode mudar? Tem. Não tem como mudar? Explica para os servidores. Então não é jogar, não é querer fazer política, não é nada. Eu acho que é de uma responsabilidade tamanha que, no mínimo, a gente teria que conversar, dialogar com os servidores. Eu não me sinto confortável e quero parabenizar o vereador Marcos Henrique, que faz um relato aí muito explicativo para todos nós. Agora, a gente precisava saber, eu não sou economista, não tenho esse entendimento, precisava conversar e ouvir. Não, como eu não fiz isso, no mínimo, eu vou me abster dessa votação, no mérito agora, na hora da votação, senhor presidente. Vereador Renato, para discutir. Presidente, logo em seguida nós votaremos o projeto de lei complementar número 61, que trata da revisão de alguns itens do que compõe o plano de carreira da CEMOB. E aí eu pensei que eu teria que construir muitos argumentos, mas o vereador Milanês Neto me poupou.
se eu pudesse gravar ou filmar a fala dele e colocar na minha, no momento que a gente for votar a matéria de interesse da CEMOB, que está nos assistindo, já fica de bom tamanho. Porque, primeiro, ele fala realmente que, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, é importante que essa matéria seja votada nesses dias, ou seja, nas próximas 48 horas, 72 horas, que a gente precisa aprovar hoje, o prefeito precisa sancionar amanhã. Ele fala que é uma adequação, enfim, não há que se tirar a razão dele. De fato, a reforma da Previdência acontece, né, em todas as esferas do poder público. Ele fala dos aspectos normativos, por isso ele inclusive trocou uma emenda, e que, de fato, envolve datas. Tudo isso está dentro do escopo do debate dos itens que a gente precisa, no nosso projeto de lei complementar, aperfeiçoar o plano de carreira da CEMOB. Registrando isso, eu coloco que, para concluir, senhor presidente, me parece bastante claro que votaremos de forma unânime o projeto de lei complementar 61 a favor da Guarda, porque incorre nas mesmas circunstâncias, não envolve aumento de despesa, só cria as normas, adequando inclusive leis esparsas dentro do plano de carreira, que é como deve ser. Vamos. Alguém mais para discutir? Em discussão, não havendo mais quem quer discutir, vou colocar em votação. Presidente, o líder Milanês, como é que indica a votação? Presidente, eu quero apenas constar com a vereadora Elisa Virgínia a inclusão da emenda substitutiva aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, para deixar bastante clara a emenda que foi aprovada e apresentada, para saber se está anexada ao projeto. Sugiro que o voto seja nominal, senhor presidente. Vereador Milanês, vereador presidente João Corujinha, se eu puder fazer um esclarecimento aí nessa dúvida do vereador Milanês. Pode falar, vereador. Nós vamos votar emenda, o projeto em 2 turnos, é esse, Thiago? Eu acho que salve emenda, 2 turnos, né? Não sei se são 2 turnos, não. Falta o projeto salve emenda. Isso, mas na verdade o que é que acontece? A gente votou, eu acabei de assistir aqui, eu estava com a câmera desligada, porque a gente votou essa emenda na CCJ, tem lá gravado, tudo direitinho. O vereador Milanês, ele enviou por e-mail esta emenda antes da votação, mas a emenda não está anexada aí, certo? O que é que eu sugiro? Até foi uma sugestão de Sônia, de apoio às comissões, que a gente pudesse votar, até para não ter nenhum problema, vereador Milanês, de confusão de ter votado ou não ter votado, de a gente votar pela CCJ aqui em plenário a emenda por escrita. Você tem a emenda aí por escrito, não tem? Tem, sim, já encaminhei, inclusive, para votar. A sugestão dela é exatamente a gente votar a emenda, a constitucionalidade da emenda aqui em plenário pela CCJ e, posteriormente, votar projeto e emenda em plenário. Mas pela CCJ já foi votado, vereador Thiago. Pois é. Seria, no caso, as 2 outras comissões, a Políticas Públicas e CFO. Ô, vereador Dinho, ou senão a gente, inclusive, votar, a emenda foi votada na CCJ. Então, vai votar de novo? Vai votar novamente? Não, ele precisa ser votado, no caso, na Políticas Públicas e na CFO. Inclusive, verificado pelo presidente Tiago Lucena, que a matéria realmente foi votada na CCJ de forma correta. Na reunião, a gente votou a emenda. Pronto. E aprovou. Isso. Então, está constando aí no texto. Mas alguém está questionando, vereador Tiago? Não. 1780. Ninguém está questionando, não, vereador Bruno. Só o vereador Milanês que checou que não está anexado aí, só isso. É porque, vereador Bruno. Licença, vereador Marcos.
Vereador Milanês, a emenda já foi votada na CCJ. Isso. Então se vota agora no projeto, salve emenda e depois volta a emenda. A única coisa que eu quero, vereador Marcos, é que a gente deixe bastante clara a leitura da emenda para que ela possa constar na redação final. Para depois a gente não ter problema. Primeiro vota-se o projeto e posteriormente a gente vota depois salva emenda. Exatamente. É só isso que eu quero deixar claro para que conste na redação final para ser promulgada pelo prefeito Luciano no dia de hoje ainda. Isso. Mas a minha dúvida, na hora pessoal... da votação da emenda, aí faz a leitura da emenda. Isso, vereador Marcos. Só mais um minuto aqui. A minha dúvida somente é, se o projeto não foi com a emenda para as outras comissões, então elas têm que votar a emenda também. Para a gente não ir para plenário sem ter votado a emenda nas outras comissões. A gente não vai votar a emenda em plenário. Só a CCJ já ampara ela. A gente vai votar a emenda em plenário, entendeu, vereador? Vai. Isso. Vereador Tiago, oi, vereador Marcos. Vereadora Elisa, vamos dar continuidade à votação, vereadora. Vamos colocar em votação. Eu queria só entender uma coisa. Oi. Eu dei um parecer baseado num projeto e agora vai aparecer uma emenda para alterar o projeto que eu dei o parecer, é isso? Então, o projeto já tinha emenda, o projeto está com emenda, foi votado na CCJ emenda. Mas o projeto não veio para a Comissão de Políticas Públicas. Essa emenda ela vai influenciar diretamente no meu parecer. Como é que eu dou um parecer e agora aparece uma emenda? Vereadora Elisa, vereador Marcos, não aparece agora emenda. Eu quero aqui reafirmar o meu compromisso e a minha responsabilidade. A emenda já está anexada ao projeto. Sim, não, vereador Milanês, eu não estou desconfiando, não. O que eu estou dizendo é que a sua emenda não veio para a Comissão de Políticas Públicas. O que eu estou dizendo é isso. Eu posso apresentar uma emenda em plenário. Plenário é soberano. É necessário. Presidente, eu posso fazer a leitura. Eu posso fazer a leitura da emenda. A soberania é legal. Presidente, posso fazer já a leitura da emenda? Pode fazer, vereador. A emenda é: o vereador que abaixo subscreve o artigo 1º do referido PLO, quanto ao artigo 107 da Lei Ordinária número 10684 de 2005, passa a ter a seguinte redação: a contribuição patronal do município referente aos servidores do Poder Legislativo e do Executivo e de suas autarquias e fundações, aposentados e pensionistas mantidos pelo Tesouro Municipal, é obrigatório e corresponderá a 28% para o grupo pertencente ao Fundo Previdenciário Financeiro e 16,5% para o grupo pertencente ao Fundo Previdenciário Capitalizado, do valor global da folha de remuneração de contribuição dos segurados em atividade e dos proventos das aposentadorias e pensões, a seu valor global mensal transferido aos cofres do IPM. Justificativa, vereadores, para ficar bastante claro, nobres vereadores, pares, apresento para a consideração de Vossa Excelência esta emenda substitutiva ao projeto de lei ordinária encaminhado pelo Governo Municipal para que o artigo 107 da Lei Ordinária número 10.684/2005, de 28 de dezembro de 2005, passe a ter a redação acima referida. Ocorre que, após ter sido encaminhado o referido PLO, como estabelecido pelo ordenamento pátrio, foi elaborado o cálculo atuarial da RPPS municipal para o exercício 2020. De acordo com o cálculo realizado, tendo em vista a saúde financeira e atuarial do regime, faz-se necessária a majoração da alíquota patronal do Fundo Capitalizado, FUNPREV, para 16,5%. Tendo em vista que, ao ser apresentado PLO, o estudo atuarial 2019 apresentava a necessidade de majoração apenas de 0,53%, levando à necessidade da majoração da alíquota patronal para 11,53%, tendo sido estabelecido no projeto original 14%, sendo mais que o suficiente para o atendimento ao estudo apresentado. Assim, a fim de se atender ao disposto do artigo 40 do Cabo da Constituição Federal de 88, adote medida que preserve o equilíbrio financeiro e atuarial, faça necessário que a alíquota patronal destinada aos segurados que pertencem à massa do FUNPREV passe a ser de 16,5%. Vereador Marcos, Vossa Excelência sabe que essa emenda existia, a gente inclusive conversou sobre essa emenda e é de conhecimento de todos os colegas vereadores da CCJ e fora da Comissão de Constituição e Justiça. Vamos colocar em plenário. Votação. Vereadora Elisa. Vereador Corujinha, só pela ordem. Só uma sugestão que eu falei, inclusive, agora com o Rodrigo, o secretário legislativo,
E ele acha mais interessante, a gente já aprovou na CCJ, mas ele acha mais interessante que essa emenda que o vereador Milanês acabou de ler, que ela seja aprovada pelas comissões agora. Não é uma emenda que foi colocada agora, é uma emenda que já foi apresentada na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada lá, mas para a gente não pecar e não ter nenhum problema no projeto que foi enviado, aprovado para o Executivo, eu sugiro, aí uma sugestão, que os membros das outras comissões eles possam aprovar ou não, votar essa emenda agora. Senhor presidente, deixa eu falar uma coisa aqui. A gente está falando de equilíbrio financeiro e atuarial. É uma coisa que não é tão simples. Teria que ser, para que a Comissão de Políticas Públicas ela possa dar um parecer bastante pé no chão e conhecendo a matéria, se torna impossível, nesse momento, qualquer membro da Comissão de Políticas Públicas poder dar um parecer que seja um parecer, vamos dizer assim, balizado nos fatos. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que esse parecer, eu pedisse vistas a esse parecer e eu pudesse, posteriormente, dar o parecer. Mas, nesse momento, eu não tenho condição de dar um parecer a algo que é tão importante na vida das pessoas, que fala do equilíbrio financeiro e atuarial. É algo muito complexo para mim, que estou aqui sem nada, sem poder ver o reflexo financeiro e o reflexo atuarial nas contas do IPM, a gente, nesse momento, poder dar. Eu me sinto totalmente despreparado para isso, no momento. Senhor presidente, não existe pedido de vista em projeto que está sendo votado, não, senhor presidente. E essa matéria, a emenda já foi votada na CCJ, não é uma emenda nova, não. E mesmo que fosse, o plenário é soberano. Não tem pedido de vista de matéria que está sendo votada. Presidente, colocar em votação. Regimento não permite. Colocar para votação a matéria salvo emenda, e se tem alguma responsabilidade aqui, não é dos vereadores nem do governo. Essa matéria está na casa 140 dias e tem todo o tempo possível para todo mundo aqui fazer todos os estudos possíveis e imagináveis para a matéria. Essa emenda não chegou na Comissão de Políticas Públicas, vereador. Essa emenda não chegou na Comissão de Políticas Públicas, vereador. Sabe muito bem disso. Entendeu? Se a emenda tivesse sido colocada na Comissão de Políticas Públicas, eu tinha dado meu parecer. Mesmo que fosse negativo, você podia se contrapor como está se contrapondo. Agora colocar uma emenda agora que fala sobre equilíbrio financeiro e atuarial para votar no mesmo dia é irresponsabilidade. Não foi colocada emenda agora não, vereador Marco. Não foi colocada nenhuma, não. A matéria foi votada na Comissão de Constituição e Justiça. Não chegou na Comissão de Políticas Públicas. Aí é outro problema. Não chegou na Comissão de Políticas Públicas. Vota a matéria salvo emenda, senhor presidente, e depois votamos a emenda. A emenda eu posso apresentar até em plenário agora. Qualquer emenda. Plenário é soberano. Para você ver como é o atropelamento das coisas. Um negócio desse, você bota na mesma hora para votar, se é o menor de... Se botou o avião, olha o que ela... Não conte comigo para isso, meu amigo. Não conte comigo para isso. Vossa Excelência passou 30 dias para dar um parecer contrário, eu respeito a sua posição. Agora, querer pedir vista num projeto agora... Chegou agora, essa emenda. Chegou agora. O projeto está aí para ser votado. Essa emenda não chegou agora. A emenda não chegou agora, a emenda foi aprovada na CCJ. Não conte comigo. Não conte comigo. Foi aprovado na CCJ, mano. Chegou agora da CCJ, meu amigo. De forma nenhuma. Foi votada há mais de 40 dias, a gente votou na Comissão de Constituição e Justiça. Está tudo registrado. Senhor presidente. Vereador Marcos Henrique, essa emenda, desde o início, podia não estar no SAPL, mas estava sim, e o pessoal já estava procurando ela. Não chegou agora, nesse momento, não. Eu acho que é muito fácil a gente chegar e dizer, olha, a emenda está aí para ser votado, está aí para ser discutido, joga para a CPP, faça Agora eu entendo que Vossa Excelência não tenha visto
Eu entendo, Marcos Vinícius, eu acho que a gente podia ponderar, porque Marcos Henrique não tinha visto e talvez realmente o seu parecer pode ser totalmente diferente, ele dando a revisada nessa emenda. Vereadora Elisa. Pois não. A questão é que a matéria ela já passou pela CCJ. O vereador Dinho colocou bem aí, essa matéria e essa emenda pode ser apresentada até agora, nesse momento. Então, o que é que tem que ser feito? É votar o projeto salvo emenda e, posteriormente, votar a emenda. E é o plenário que decide. Já não é mais comissões, ela já passou na CCJ, ela que dá legalidade. Já passou. Vereador Marcos, uma questão de ordem. Inclusive, vereador, presidente João Corujinha, nós estamos prestes a fazer uma reforma de regimento interno. Eu acho muito equivocada essa questão das matérias começarem pela CCJ. Porque se houver emendas, como é que a gente, de repente, uma emenda lá na CPP, uma emenda na Comissão de Orçamento, uma emenda na Comissão de Direitos Humanos, como é que a gente vai ver se é legal ou não, se a gente vai primeiro ver a constitucionalidade do projeto sem alteração. Depois ele é alterado, aí teria que voltar, então, para a Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que Bruno Farias pode explicar muito bem. A tramitação da Câmara devia começar nas comissões para fazer discussões, para depois terminar na CCJ. É complicado assim, ou se não, ter que voltar, né? Porque se for emenda constitucional... Não, vereadora Elisa, o interstícios que existe da Comissão de Constituição e Justiça para a sua, Vossa Excelência tem o direito, na sua comissão, de apensar ao projeto uma emenda, sem dificuldade, sendo que ela vai ser votada... Elisa, vamos fazer o seguinte, vamos colocar em votação salvo emendas. Isso, sendo que ela vai ser votada salvo emendas. Aí, após, vota-se a emenda em separado. Voto favorável, senhor presidente. Voto favorável. Salvo emenda. Quem se pronuncia contrário ao vereador Milanês, da sua liderança? Está se votando o projeto, vereador? Projeto, sim, está votando. Salvo emendas. Você está perguntando quem vota contra o projeto, é isso? Da bancada do governo. Não. Entendi. Todo braço aberto. Indicou a votação. Eu quero saber quem é contra a voto de indicação. Vereador Mendes. Favorável, senhor presidente. Repita, por favor. Voto favorável, senhor presidente. Salvo emenda. Vereador Milanês, vota favorável no parecer. Vereador Damásio. Vereador Damásio. Como é que indica a bancada? Para aprovar, senhor presidente. Favorável. Aprovado não, meu amigo. Como é que indica? Favorável. Vereador Bruno. Senhor presidente, diante das ponderações do vereador Zezinho, embora eu vote favorável à matéria, eu vou liberar a bancada. Vereadores da bancada. Senhor presidente. Do vereador Bruno. Vereador Bruno, como é que você vota? Como é que vota o vereador Bruno? Ele liberou a bancada, senhor presidente. Mas voto favorável. Mas tem o voto dele. Meu voto é favorável, senhor presidente. Os membros da bancada do vereador... Para encaminhar, senhor vereador presidente. Bruno, os membros da bancada. Para encaminhamento. Vereador Dinho. Senhor presidente, eu encaminho um voto favorável à matéria, senhor presidente, salvo emenda e respeitando algumas opiniões divergentes. Vereador, algum voto contrário à indicação do vereador Dinho? Nenhum se pronuncia contrário.
Eu sigo meu líder do Avante, Dinho. Vereador Marcos Henriques, como é que vota? Salve emendas. Agradeço o vereador Dinho, por ter feito essa menção à emenda. No entanto, eu voto contra o projeto por entender que é um projeto que prejudica os trabalhadores, que retira direitos da classe trabalhadora, de maneira muito clara e assintosa, certo? Sem nenhum conteúdo ideológico nem político, mas um conteúdo técnico. Então, voto contrário ao projeto. Eu posso votar, presidente? Eu vou votar, né, presidente? Eu posso votar. Vereador Zezinho, desculpe. Eu gostaria que vocês aparecessem na tela aqui. Nós estamos numa votação. Não aparece que o pessoal não está aparecendo na tela. Estou na tela desde o início. Estou na tela, presidente. Eu vou contar os votos. Quantos votos aqui? Faça a contagem dos votos para a gente entender o suficiente, porque fica... Eu quero dizer que eu voto favorável, Corujinha. Duval. Como é que vai o vereador Zezinho? Vereador presidente, Zezinho, eu vou me abster, senhor presidente. Eu vou me abster. Vereador Zezinho. Eu vou me abster por entender desde o início que eu tenho cobrado. Eu sei que é muito difícil para todos vocês, mas a gente devia ter chamado a responsabilidade de discutir essa matéria bem antes com os servidores. E eu vou continuar dizendo, tinha que votar, tem que ser votado, tem que adequar, mas precisava de um debate. Se o debate não era confortável e alguém quis fugir, aí é outra história. Então eu vou me abster, senhor presidente. Abstenção. Mais alguém falta votar? Eu voto favorável. Todos acompanham o líder, né? Os seus líderes. Republicano favorável. Mangueira vota favorável. Todos acompanham os seus líderes. Salve emenda. Aprovado. Projeto. Mangueira vota favorável. Colocar a emenda para votar, presidente. Foi registrado o voto seguindo a bancada, foi presidente. Correto, vereador Thiago. Tá bom. Sim. Como é que vota, Tiago? Não, eu voto favorável, só para saber se foi registrado aí. Presidente, registre o meu voto. Eu fiz pronunciar se fosse contrário. Beleza, ok. Presidente, registre meu voto também. Elton Renê. Agora, vamos para a votação da emenda. A emenda em votação. Em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Como é que indica a bancada, vereador Milanês? Favorável, senhor presidente. Vereador Milanês, como é que indica? Favorável, presidente. Todos acompanham da bancada do vereador Milanês? Todos acompanham. Alguém se pronuncia contrário? Acompanho o líder. Vereador Dinho, como é que acompanha o líder? Senhor presidente, eu encaminho favorável. Eu encaminho favorável à emenda, senhor presidente, e este é o encaminhamento da nossa bancada. Pelo voto favorável à emenda. Vereador Alguém da Damásio bancada também. do vereador do Avante Dinho, da bancada do Avante, se pronuncia contrário? Alguém se pronuncia contrário? Todos seguem o vereador Dinho. Vereador Damásio. Favorável, senhor presidente. Indicar a votação. Favorável. Vereador Damásio, meu líder. Todos do PT acompanham a votação do vereador, a indicação do vereador Damásio. Helena, sigo o Damásio. Meu líder. Obrigado, Vereador Bispo Zé Luiz. Falar? Pediu a palavra, vereador? Sigo a todos. Favorável. Ah, tá bom. Então, aprovado. Senhor presidente, não, vereador... Eu pedi logo cedo aqui, porque a minha linha caiu. Desculpe, vereador Marcos Henrique. A internet caiu e eu não entendi. A emenda, ela não ficou de ir para as comissões, não foi isso? Estou ouvindo, vereador, estou ouvindo. A emenda não ficou... Estou ouvindo, vereador, é o parecer. Está votando a emenda
É a emenda, está votando a emenda. Sim, mas aí e aqui não vem para a Comissão de Políticas Públicas, não? Não, foi para a comissão, não, só pela CCJ. Não, mas ela tem que vir para a Comissão de Políticas Públicas. O plenário está decidindo. Ela não pode ser votada só na CCJ, não. Não pode, ela tem que vir para as comissões, presidente. Entendeu? Então, o que quem vai dizer é o Legislativo. Tá querendo fazer o Legislativo pediu colocar-se em votação. Não, está querendo atropelar, né? Se tiver querendo atropelar, tem que participar da reunião. Porque aí não tem motivo de eu estar aqui, não. Fazer o que aqui? Pega uma emenda, apresenta no mesmo dia e quer atropelar. Então, alguma coisa está errada aí, viu? Eu não quero compactuar com isso, não. Presidente, não vou compactuar com isso, não. Presidente, eu exijo... não, vereador Marcos, o plenário é soberano, vereador. Presidente, eu exijo o respeito que ninguém está trazendo emenda para apresentar na manhã de hoje, não. Ninguém aqui está compactuando com nada errado, não. Essa emenda foi apresentada. Está errado, Milanês. Está errado. Está errado. Você não pode apresentar uma emenda e querer que a emenda seja votada algo tão importante. Eu não estou... Sem passar pela Comissão de Políticas Públicas, não. Eu tenho que analisar, eu tenho responsabilidade. Vossa Excelência não tem mais responsabilidade do que eu, vereador Marcos. Eu exijo respeito. Vossa Excelência não tem mais responsabilidade que os vereadores aqui. Vamos colocar... Bota só a CCJ. Gostaria de cortar o microfone dos líderes, por favor. Vereador Bruno, como é que indica, vereador Bruno, o voto? Senhor presidente, eu libero a bancada mais uma vez, dado o posicionamento já externado pelo vereador Zezinho, mas consigno o meu voto favorável à emenda, senhor presidente. Vereador Zezinho. Vou me abster, senhor presidente. Abstenção. Vereador Marcos Henrique, se pronuncia contrário à emenda também. Senhor presidente, essa emenda, ela não deveria estar sendo votada dessa forma. Ela é antirregimental, a forma como está sendo votada. Ela desrespeita os servidores, porque trata de um ponto muito importante que não tinha sido discutido na proposta original, que é a questão do equilíbrio financeiro e atuarial. Simplesmente se coloca uma emenda no mesmo dia para que seja votado sem a apreciação da Comissão de Políticas Públicas, no qual eu represento. Queria aqui expressar a minha indignação com isso. Isso é uma falta de respeito. Não é comigo, não. É com a própria Câmara. É uma falta de respeito com os trabalhadores que vão ser afetados por isso. Então, queria expressar a minha total indignação a isso e votar contrário. Votado no primeiro e segundo turno, em segunda discussão. Aprovado em primeira e segunda discussão. Aprovado o projeto.